Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, nós iremos ver o passo a passo do preenchimento da planilha. Nas aulas anteriores, nós vimos a planilha preenchida, uma visão geral dela, uma simulação de frete. Hoje nós vamos ver o passo a passo do preenchimento e ver como é que os cenários irão sendo montados para você tomar sua decisão de compra. Nunca esquecer de preencher primeiramente aqui a cotação do dólar turismo. Para quem não tem essa referência, eu uso como base esse site, o Infomoney. Então eu venho aqui, clico em dólar, vejo a cotação do dólar comercial, mas o que vai me interessar é a cotação do dólar turismo. Então é esse valor bem aqui que eu sempre uso como base nas minhas contas. Então nós voltamos à planilha, preenchemos aqui com a cotação do dólar turismo e vamos para o preenchimento dela. Então a compra de hoje que eu vou mostrar é uma compra feita na Aeropostal, um investimento que não foi muito alto. Eu vou simular só esse investimento. Aquelas pessoas que estão aí iniciando, que ainda não fizeram compra, vocês vão ver que mesmo investindo pouco, o resultado pode ser muito bom. Então a compra que eu fiz ela foi essa, foram camisas polos e óculos, somente isso. E eu vou preenchendo passo a passo lá. Como é que eu faço geralmente? Eu pego essa ordem de compra que eles me mandam, copio a descrição, vou na planilha e colo. Essa é uma das maneiras. Aí eu venho aqui fornecedor, vou digitar Aero, a categoria camisa polo. Então vocês já vão vendo aqui que os cálculos eles já vão surgindo. Como eles estão dando erro aqui, por quê? É porque ainda falta preencher algumas colunas dessas. Depois que as colunas forem preenchidas, o restante vai ser preenchido automático. Então depois de eu ter preenchido a categoria, fornecedor e a descrição do produto, eu venho na coluna valor. Qual foi o valor daquele produto lá? 15 dólares. Então eu venho aqui, digito 15. Esse imposto dos Estados Unidos. Eu falei na aula anterior, mas eu vou tornar a repetir. Ele é bem facinho de calcular. Vamos aqui a ordem de compra. No final dela, geralmente ele dá o valor dos itens comprados, o valor de frete, se você tiver, e o valor de taxas que são cobradas no final da compra. Então, em uma conta bem simples aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar esses 7 mais esses 9,23 e esse valor, essa soma, esses 16,23, você vai vir aqui na planilha, digitar ela no campo e ver a quantidade de itens que você comprou. Aqui para facilitar o cálculo, eu já resumi aquela compra numa planilha aqui à parte. Então aqui estão todos os itens que eu comprei, o valor e a quantidade. Então aqui no total foram 15 itens. Esses 15 itens eu vou chegar lá na planilha e preencher 15 itens, que vai me dar um total aqui por item de 1,08 dólar. Então esse imposto aqui vai ser 1,08. Essa primeira camisa polo, quantas eu comprei? Essa de 15 dólares. Comprei 2. Então eu vou para o preenchimento. Digita aqui 2. E o restante já está sendo calculado. Como eu falei, aqui eu só vou poder calcular depois que eu fizer a minha declaração e aqui depois que eu simular o frete. Eu vou preencher tudo isso aqui primeiro e após esse preenchimento nós iremos fazer o restante. Como eu falei, para facilitar, eu já deixei isso aqui pré-montado, então eu só vou adiantar. Então Ctrl C, vim aqui, dá um Ctrl V, não tem problema se ficar de cor diferente, aqui você não vai conseguir alterar, mas o restante aqui não tem problema não. Então eu já tenho o valor, aqui vai ser 1,08 para todos, o fornecedor é o mesmo. Camisa polo vem até aqui. Aí a partir daqui, vou mostrar para vocês, foram óculos. Eu comprei 3 óculos na Aeropostal. Então, como eu não tenho aqui esse campo óculos, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui outros, para esses dois.
E aqui na descrição ele já vai estar me dando aqui qual é o produto que eu estou comprando. Então, como vocês podem ver, a planilha, apesar de não ter um item que eu comprei, ainda assim me permite eu cadastrar ele de forma simples. Após esse cadastramento aqui de todos os itens que você comprou, agora nós vamos fazer a declaração, vamos simular essa declaração. Então, para essa camisa, para essa primeira camisa polo, que eu comprei duas quantidades, ela está me dando um total aí de $31,08. Mas camisa em geral, a gente declara como t-shirt. E eu vou declarar aqui num valor cada um aproximado de $4 que passa. Então eu vou colocar 3,98 vezes 2. Quem não souber usar o Excel pode fazer uma conta básica na calculadora também. Mesma coisa, 3,98 vezes 2. E pegar esse valor e colocar para cá. Dos demais itens aqui, eu vou colocar 3,78. Aqui foram duas camisas, eu vou colocar também 7,86. Essas outras aqui também 7,98. Nessas polos eu tenho 5, então eu vou pegar uma média de novo. Vou pegar aqui 5 vezes 3,78. 18,90. Para cada óculos eu vou colocar aqui $5, 5,02. Aqui nesses dois eu vou colocar 8,5. Então aqui eu já tenho praticamente uma declaração montada. Como é que eu vou fazer? Eu tenho aqui um total de 154,56, que foi minha compra. Mas eu tenho um total declarado aqui de $60 aproximadamente. Tá? Vocês vão declarar as camisas a 46,48. O total foram 12 camisas a 46,48 e 3 óculos a 13,60. Essa aqui já seria uma primeira declaração. Mas cada um pode fazer sua declaração usando o bom senso. Eu fiz uma aqui, eu estou somente simulando, mas você pode fazer como você já é acostumado. Para quem não é acostumado, já fica aí como exemplo. Após isso, após eu já ter feito isso aqui, eu vou ter como calcular o meu frete. E vocês estão vendo que está me dando uma base de peso, que está dando 3,450 gramas. Então eu vou usar esses 3,450 aqui. O que eu comprei? Eu comprei camisas, no total foram 12. Essas 12 eu vou digitar aqui de forma resumida. Como eu não tenho o relógio, o óculos aqui, eu vou aqui no campo outros e digito 3. O peso aproximado eu creio que seja em torno de 250 a 300 gramas. Então eu vou colocar aqui 250. Então vai bater perto do que me deu lá. Então aqui eu já vou ter minha base de cálculo para fazer a simulação de frete. Então eu posso usar a calculadora do Chipito que eu deixei aqui ou do RA Box, você escolhe. Eu vou usar aqui a do RA Box, que é de forma simples. Está me dando aqui aproximadamente 8 libras. Eu posso fazer nas duas também para ficar claro aí os valores cobrados por um e por outro. Então vamos lá, em libras deu aproximadamente 8. Você vai colocar aqui 8 e ele já vai lhe dar o resultado. Pelo mais barato aqui vai me dar um total de 73,94. Então você pode pegar esse 73,94 e colocar lá. Você está vendo aqui que de frete é 66,10, de taxas lá do RA Box 5 e mais aqui uma taxa de 4% de cartão aí que eles cobram, sei lá. Está dando um total aqui de 73,94. Esse 73,94 eu coloco aqui, 73,94. Então eu automaticamente vou ter o cálculo de estimativa de quanto eu pagaria de frete, somente de frete, mais taxa de direcionador em reais e em dólar. Então esse valor aqui a planilha vai puxar automaticamente, vai fazer já as contas, vai dividir por cada item. Então esses dois itens aqui, essas duas camisas polo, estão me dando o total de frete aqui de 9,86. Se você pegar um item só, você vai ver quanto é que está sendo cobrado por item. Então está sendo cobrado aí uma média de quase $5 somente de frete. Então cada item que você comprar aqui, você teria que acrescentar em média $5 no valor dele.
certo? Então, após preenchido o valor do frete, após preenchida a declaração, nós já teríamos todos os cálculos possíveis aqui de custo calculados para a gente. Então, nós vamos ver quanto cada produto iria sair para a gente nessa compra. Por exemplo, cada camisa polo dessa aqui de $15, mais 1,8, no final do processo, ela chegaria aqui para mim a R$ 92,59. Cada uma dessas aqui. Elas são aquelas polos um pouco mais trabalhadas da Aero. Estou vendo que até que o valor é um pouco alto. Eu peguei mesmo em promoção, eu peguei um valor um pouquinho alto. Eu tenho outras camisas polos, vocês podem ver aqui de 12, de 10 e de 8. Então essas camisas polos estão me dando aqui os valores dela no final das contas. Eu tenho camisa que vai chegar para mim aqui a praticamente R$ 93, eu tenho camisa que vai chegar para mim aqui a R$ 66. Então, diante desses custos aqui por produto, eu já vou automaticamente lhe dar uma sugestão de preço de venda. Vou ter o custo total e eu vou automaticamente lhe dar uma sugestão de preço de venda. Para a camisa polos, eu defini uma estimativa de lucro de 130%. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse valor aqui e multiplicar por 2,3, que vai dar esse total aqui de preço de venda de 212,95. Mas como eu falei, esse aqui é um preço sugestão. Ele vai somente balizar. Ele vai pegar o valor que você pagou e multiplicar por um peso aí que eu defini para ter uma margem de lucro boa. No meu caso, eu não consigo vender essa camisa que custou 192 para mim a 212, mas eu com certeza consigo vender ela por 180 aqui. Ela em média custa R$260 aqui em Belém, mas eu vou colocar o preço de venda dela por 180 e às vezes até posso baratear um pouco mais. Então, vocês já podem notar por aqui que é uma variação de quase 100%, de 92 para 180. Para essa segunda camisa também eu consigo vender ela nesse preço. Essa terceira que me saiu por 80, eu já coloco elas a R$140. Tanto essas que saíram a R$80 quanto as demais que saíram mais barato. Cada óculos desse aqui, que me custou em média 68, aí, dando uma média de $65, eu coloco eles a R$150. Então aqui esse aqui é o meu preço de venda definido. Ele está fechado, você pode quebrar 147, 139, 182,90. Eu só estou colocando aqui uma média, eu trabalho com o número fechado. Depois de definido o preço de venda, ele vai lhe dar a receita total, caso você venda tudo isso daqui. Se você trabalhar com maquininha de cartão, com site, você paga uma taxa administrativa. Ela gera aí em média de 8 a 10, 11, 12%, dependendo se for parcelar as suas compras ou não. Então eu coloco sempre aqui uma média de 9. Então se eu colocar esses 9, ele já vai automaticamente calcular para mim e dar os outros resultados de receita de venda após eu pagar as taxas administrativas e de lucro líquido no total. Então vocês podem ver que por aqui eu já estou tendo uma média de 85% de lucro, mesmo pagando taxa. Então, depois de ter o cenário já todo montado, cadastrado os produtos, colocado o valor de imposto por cada um, a quantidade que você comprou, ter feito uma estimativa de declaração e ter colocado o seu preço de venda, o cenário ele vai estar montado. E aqui você vai ter os resumos dele aqui em cima. Então vamos lá. Se eu for taxado nessa compra, ela ainda não veio. Se eu for taxado nessa compra, o que vai acontecer? Eu vou olhar para esse primeiro cenário aqui, onde o meu custo total ele vai envolver a taxa. Então eu gastaria aqui R$ 1.042,40, tá? E eu teria um lucro aqui de R$ 1.005,10. Isso envolvendo taxa. Se eu for taxado, envolvendo frete, envolvendo taxa administrativa, se eu for taxado, na pior das hipóteses, gastando R$ 1.042, eu teria um retorno de R$ 1.005. Quer dizer que eu recuperaria esses R$ 1.042 e eu ainda teria um lucro aí de R$ 1.005. Se eu for taxado. Caso eu não seja taxado, eu vou olhar para o cenário 2. Esse cenário ele vai me dizer o seguinte, que eu vou pagar R$ 779,45 nesses produtos aqui. O lucro líquido seria de R$ 1.268,05, que corresponde a um lucro líquido de 163%. Então, para quem tem dúvida
Eu estou mostrando aqui que uma compra simples, uma compra aqui de 15 itens só, em uma loja só, eu, na pior das hipóteses, gastando aí R$ 1.042, eu vou ter um lucro líquido de 96%. Isso sendo taxado. Não sendo taxado, esse lucro vai para 163%. Se eu não tiver esse custo com taxa administrativa, muita gente vende só no boca a boca, consegue vender para amigos aí, sem precisar usar a maquininha de cartão, consegue vender à vista, no dinheiro. Então você não vai ter esse custo aqui. Então eu vou retirar esse custo e você já vai ver o outro cenário, que é o cenário que é bem melhor. Você vai continuar mantendo o custo com taxação e sem taxação, porém o seu lucro líquido no final, como você não vai repassar nenhum valor para a administradora de cartão ou de site, então esses valores aqui já aumentam. Então você vai ver que gastando 1.042, você pode, mesmo sendo taxado, ter um retorno aí de 1.207, no meu caso, com esses preços aqui. E se você não for taxado, olha para quando vai, quase 200% o seu lucro em cima de uma compra. Então, nesse caso aqui, vocês podem ver que trabalhar com roupa e com óculos, nesse caso, eu tendo vendido tudo, eu posso ter aí um lucro de R$ 1.470. Quer dizer o que? Eu investiria aqui esse valor e teria esse lucro. Ou investiria esse valor aqui, sendo taxado, e teria esse lucro. Então, você pode ter margem de negociação para chegar no final das contas diminuir o valor do seu produto. Essa camisa aqui pode ser 180, não consegue me fazer ela mais barata? Não, eu consigo, vamos negociar ela, eu vou vender para você aí a 160, tá bom? Tá, então aí você negocia, você vai ver que mesmo assim o seu lucro ele diminui, mas não é tanto. Então assim, você pode fazer para agir mais, ver se está dentro da sua margem de negociação e ver se vale a pena ou não baixar ou dar um desconto à vista e fechar a venda aí com o seu cliente. Então você vai poder notar que tem lucro muito bom. Então, como eu falei, essa aula aqui era só para quem realmente não conseguiu entender a planilha preenchida. E ver que se você fizer todo o passo a passo direitinho, o cenário ele vai sendo montado de forma muito simples e no final você vai poder tomar aí sua decisão de compra, sua decisão de venda, de uma forma bem mais prática, bem menos complicada do que você ficar fazendo cálculos em calculadora. A planilha vai já lhe proporcionar todos esses cenários aqui montados. Então é muito importante você fazer o passo a passo direitinho. Preencher cada coluna que está em verde, fazer a simulação de frete, não esquecer de colocar sempre aqui a cotação do dólar turismo, que no final das contas o seu cenário vai ser montado. Então aqui com investimento muito baixo, que eu considero aqui R$ 1.042 ou 779, então você já vai ver aqui que o lucro pode ser muito alto. E o resumo vai ser feito para você. Você vai saber quanto você pagará mais ou menos aí de taxa, isso aqui é um valor estimado, pode dar um pouquinho mais, mas sempre que eu fiz as simulações, esse valor foi abaixo do que eu simulei. Então aqui você ainda pode estar ganhando aqui, você pode estar ganhando aqui com frete, que pode dar menos do que eu também estimei, porque eu sempre estou fazendo cálculos com valores acima do que você pode pagar, que é para realmente simular o pior cenário possível, para que no final das contas, se eu errar, todos nós ganhamos. Então eu espero ter ajudado, espero que todos tenham compreendido. Se ainda assim restar dúvidas, vocês podem ir lá no grupo secreto, postar dúvidas, que assim que eu puder, eu irei responder. Façam suas compras, façam suas simulações de compras. Isso aqui já foi uma compra feita, mas para quem não comprou ainda, pode ir lá no site, como eu falei, fazer simulações, pegar os preços, as quantidades, tudinho, fazer simulações e ver se vale a pena comprar ou não. Eu tenho certeza que todos vão optar por comprar. Então, pessoal, mais uma vez aí, obrigado. Até mais.